Muito obrigado pelo excelente hino que cantaram e que nos preparou para a nossa mensagem. Gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês esta manhã, uma pergunta mais intimista. Qual é o vosso odor favorito? O vosso cheiro favorito? Todos nós temos um cheiro favorito. Houve uma equipa de cientistas que estudou qual o cheiro favorito universal. Há um cheiro favorito universal, já vos vou dizer qual é. É uma equipa do Departamento de Neurociência Clínica do Instituto Karolinska. E esse estudo foi publicado na revista Current Biology. Então eles selecionaram 235 pessoas de todo o mundo, algumas delas indígenas, que, portanto, estão habituados a um determinado cheiro característico, não conhecem tantos odores como muitas outras pessoas. Mas todos eles, todos os 235, foram submetidos aos mesmos odores. Todos eles. E no final, todos eles preencheram um questionário. E foi a partir desse questionário que se estabeleceu qual o cheiro mais universal. Sabem qual é? Baunilha. Foi o cheiro a baunilha. Não quer dizer que todas as pessoas que participaram no estudo tenham elegido a baunilha como o seu cheiro favorito, mas quer dizer que depois de todos os questionários preenchidos, a baunilha sobressaiu sobre todos os outros odores. Já agora, qual foi o que ficou no espectro oposto? Foi o ácido isovalérico. Vocês conhecem o ácido isovalérico? Não, claro que não. Eu espero que não. Quer dizer, eu acho que vocês conhecem. Está presente, por exemplo, no leite de soja. Eu dizia que vocês conheciam. Está presente no queijo. Agora, o que eu vou dizer em seguida não tem nada a ver com o que eu disse antes. Está presente no suor que sai dos vossos pés e dos meus. Ácido isovalérico. Está no oposto do cheiro mais terrível conhecido universalmente. Mas os cientistas acharam que a maneira como nós cheiramos e a maneira como nós adotamos determinados cheiros tem a ver com as moléculas desse odor, tem a ver com a molécula desse cheiro. E é por isso que pode ter a ver também com a nossa aprendizagem. E pode também ainda ter a ver com a nossa constituição genética. Portanto, são 3 fatores que determinam a maneira como nós gostamos dos cheiros. Agora que os cientistas perceberam como é que as moléculas dos odores interagem com o nosso cérebro, o passo que eles querem dar a seguir é como é que o nosso cérebro reage para selecionar odores. Ou seja, como é que nós, de diante de um determinado odor, sentimos mais atração ou, pelo contrário, maior repugnância. Se vocês repararem bem, o nosso olfato é uma interpretação da vida. Cada estação do ano, cada cidade, cada alimento e também cada pessoa tem um cheiro característico. E é uma verdade. E os odores com que nós convivemos ficam registados na nossa memória. Todos nós nos lembramos de alguém que cheira bem e que se sentou ao nosso lado. O inverso também é verdade. Da próxima vez não nos sentamos ao lado daquela pessoa. E, portanto, os nossos odores funcionam na nossa memória. E é engraçado que na literatura grega os cheiros ficaram associados a diversas coisas. Por exemplo, o Plutarco associava o perfume à convivialidade. Ou seja, o perfume era um elemento que fazia agregar pessoas. O Homero, na sua Odisseia, faz associar o perfume à maneira de ultrapassar o desgosto. Nesse escrito, a Odisseia de Homero, há uma senhora que se chama Eurínoma. E Eurínoma é uma escrava que vai dizer à sua senhora Penélope
que estava desgostosa porque o Ulisses nunca mais chegava. E então Eurínoma vai dizer à Penélope: perfuma-te, é a única maneira de tu ultrapassares o teu desgosto. E num outro escrito também da literatura grega, o Banquete, não é o Banquete de Platão, mas é o Banquete de um outro autor chamado Xenofonte. No Banquete de Xenofonte, alguém faz uma pergunta a Sócrates: qual é o perfume que um homem deve usar? E Sócrates responde sem hesitar: a virtude. Portanto, vocês estão a ver que os perfumes servem não apenas para nós nos perfumarmos, servem também para designar muitas vezes as atitudes que nós devemos ter. Poucos dos irmãos se calhar sabem que no tempo dos evangelhos e das epístolas, os cheiros das cidades não eram muito agradáveis. As pessoas podiam, no campo, quem vivia em zonas mais rurais, podia sentir o cheiro das estações. Mas nas cidades, a coisa era diferente. Normalmente, os excrementos dos cavalos deixavam um cheiro que não era muito suave. E sabem que naquela altura as pessoas tinham o mau hábito de urinar para as paredes e para os muros. Hoje em dia nós temos umas tintas que devolvem a bondade. Eu estive em São Francisco, na cidade de São Francisco, e em São Francisco a maioria das casas é pintada com uma tinta especial. Porque aos sábados à noite há muita gente que fica embriagada e, sobretudo, os homens vão descarregar em frente de uma parede. E a parede devolve-lhes a gentileza. É uma tinta que devolve a gentileza que se faz à parede. No tempo de Jesus isso não existia. E, portanto, as cidades tinham um odor mau. Logo, não era muito agradável viver numa cidade. Também, ao contrário de nós, a roupa era muito cara e era rara. Por isso as pessoas normalmente tinham uma muda de roupa. Os judeus, à sexta-feira de manhã, lavavam a roupa e ficavam à espera que ela secasse, para que no sábado pudessem usar a mesma roupa. Mas normalmente, durante a semana, eles cheiravam a roupa suja. E, portanto, meus queridos irmãos, não é à toa que o apóstolo Paulo vai nos trazer, na segunda epístola de Coríntios, no capítulo 2, segunda epístola de Coríntios, o capítulo 2, nós vamos aos versículos 14 a 16. Paulo vai falar de perfume. E muitas vezes a Bíblia fala de perfume. Segunda de Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Para nós percebermos bem do que é que Paulo está a falar, porque ele aqui fez o interregno. O apóstolo Paulo estava a falar de qualquer coisa e, de repente, ele costuma fazer isto, de repente faz uma pausa, fala de outra coisa qualquer que não tem nada a ver com o que ele estava a falar antes, aparentemente. Paulo estava a falar do privilégio que ele sentia de ser apóstolo e de que ele estava convencido que o seu ministério ao apostolado era efetivo. E depois, no capítulo 3, ele vai continuar a falar dessa... Como é que nós dizemos? Desse... Eu quero ver se utilizo a palavra certa. Ora, dessa suficiência que Deus dá para que o seu ministério se exerça. E ele vai continuar a falar disso no capítulo 3 e no capítulo 4. Mas aqui ele faz esse interregno e ele louva a Deus. Ele diz assim uma coisa, ele começa de uma maneira extraordinária. Graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. E quando nós lemos isto, nós podemos dizer assim, se Deus me conduz em triunfo, então eu também triunfo.
É mais ou menos como os irmãos se sentem quando colocam perfume. Como é que vocês se sentiram quando colocaram o vosso perfume esta manhã? Isto não cheira tão bem. Não, vocês sentiram-se bem. Agora cheira bem. E nós, quando lemos estas expressões do apóstolo Paulo, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo, sentimos-nos bem. Estou triunfante. Mas será isso que o apóstolo Paulo está a dizer? Não é. Ele está a dizer uma coisa estranha. Ele está a dizer, graças a Deus, que sempre Deus se faz sempre de nós vencedores, mas porque nós também somos todos vencidos. É um paradoxo. Paulo está a dizer, nós somos vencedores porque somos vencidos. Ou se quiserem de outra maneira, para sermos vencedores, temos que ser vencidos. Porque o apóstolo Paulo, ao falar desse perfume, está a utilizar uma imagem que era muito corrente no seu tempo. Reparem o que é que ele está a dizer. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Esta expressão conduzir em triunfo era uma expressão que era muitas vezes utilizada e vista no Império Romano. Quando César, ou um dos seus generais, saía para uma campanha militar e ganhava a guerra, em seguida ele era conduzido em triunfo para Roma. E à medida que o cortejo se aproximava de Roma, o cortejo tinha uma ordem muito específica. À frente iam todos os tesouros que tinham sido capturados ao inimigo. Em seguida vinha o general, ou o César, que vinha num carro, portanto, a receber as honras de toda a gente. Atrás dele vinham os reis e os generais e todos os soldados vencidos. E à volta deste general, ou à volta do César, uma série de sacerdotes com incensários espalhavam uma nuvem de perfume. E para que o César, ou para que o general, não ficasse assim de repente muito deslumbrado, havia um escravo que, enquanto todos os sacerdotes espalhavam aquela nuvem de perfume, o escravo dizia assim: César hominem te esse memento. Lembra-te, César, tu só és um homem. E portanto, os prisioneiros eram ditos que eles eram levados em triunfo. Dos prisioneiros. Os prisioneiros eram levados em triunfo, ou eles marchavam no cortejo triunfal. Da mesma maneira, o que Paulo está a dizer é uma coisa muito simples. Para cada um de nós ser associado ao triunfo de Cristo, Cristo tem que triunfar sobre cada um de nós. Na imagem de Paulo, Jesus é sempre o vencedor. Ele vai dizer isso nas suas epístolas. Ele venceu a morte. Ele venceu os poderes da terra. Ele venceu os poderes cósmicos. Jesus é vencedor. E a vitória que ele adquiriu, ele associa cada um de nós a essa vitória. Desde que cada um de nós tenha também sido vencido por Jesus Cristo. Por isso, quando nós lemos esta passagem, nós podemos nos colocar uma simples pergunta. Será que Jesus já triunfou sobre nós? Será que Jesus já triunfou sobre os nossos pensamentos? Sobre as nossas decisões? Sobre os nossos comportamentos? Sobre a nossa vontade? Se quisermos falar em termos de perfumista, nós teríamos que dizer: será que o perfume de Jesus já ocupa no nosso estojo de higiene o lugar que o nosso perfume natural ocupava? Na verdade, o que o apóstolo Paulo está a dizer é uma coisa muito simples. Os nossos verdadeiros triunfos são aqueles que Deus faz por nós. E as nossas únicas derrotas são, na verdade, os nossos únicos triunfos. Perceberam? É uma linguagem simples. Para tu triunfares,
tu tens que morrer primeiro. Já o apóstolo Paulo dizia assim: já estou crucificado com Cristo. Ora, a imagem de Paulo é uma imagem correta e se nós não compreendermos bem esta imagem, deixamos de perceber o resto da passagem. Porque o cortejo era este. Mas depois, quando o cortejo chegava à cidade de Roma, em que o imperador ou o general eram novamente coroados, aí os vencidos tinham um único destino: era a morte. Eles iam combater no circo, ou contra os outros gladiadores, ou contra os animais ferozes. Mas o destino dos vencidos era sempre a morte. Paulo conhecia bem isso, porque ele, por amor de Cristo, por ter sido ganho por Jesus Cristo ter triunfado sobre ele conheceu a prisão, ele conheceu a tortura, ele conheceu os naufrágios, ele conheceu uma série de coisas que na Epístola aos Coríntios ele divulga. Mas ele não se arrepende deste seu percurso, porque ele vai dizer: Deus manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. O Evangelho é como um perfume. Ora, nós sabemos como é que se faz perfume. É claro, nenhum de nós faz perfume, mas nós sabemos como é que se faz o perfume. Vocês não sabem. Então o perfume só se faz quando as flores se esmagam. Só assim é que se faz perfume. O perfume faz-se pelo esmagamento dos materiais que o compõem. E por isso o que o apóstolo Paulo está a dizer é uma coisa simples. Através de nós, Deus espalha o seu evangelho como um perfume. Mas é preciso que cada um de nós aceite a sua cruz. E há duas maneiras de levar a cruz. Paulo só conhece uma. Nós podemos levar a cruz como vencidos ou como vencedores. Nós podemos levar a cruz como escravos ou como libertos. Nós podemos levar a cruz como infelizes ou como alegres filhos de Deus. Essa é a maneira de levar a cruz. E Paulo recorda-nos, não se esqueçam, o perfume do Evangelho não é vosso, não é nosso. O perfume do Evangelho é o perfume de Cristo. É o conhecimento de Deus, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, à medida tal como um cheiro para quem está habituado a usar perfumes. Um cheiro pode dizer automaticamente o nome do perfume que a pessoa está a usar. Da mesma maneira, o apóstolo Paulo está a dizer uma coisa simples: a vossa postura, o vosso comportamento, a vossa maneira de ser, o vosso estilo de vida pode estar a dizer automaticamente às pessoas se vocês são cristãos. E da mesma maneira, nós podemos em todo lugar ter posturas. E os irmãos, ou se nós muitas vezes temos uma postura de pessimismo, uma postura de crítica, uma postura de deitar abaixo o outro, podem ter a certeza, meus queridos irmãos, que o perfume que vocês estão a usar é o vosso próprio. É o vosso perfume natural. Não serve. Pelo contrário, na nossa experiência, na nossa vida, nós usamos o otimismo, nós usamos a possibilidade de exaltar o outro. Nós queremos justamente que Jesus Cristo cresça e que na nossa própria experiência, aquilo que nós tenhamos como postura de vida, seja uma postura de humildade, uma postura de engrandecimento do conjunto que é a Igreja. Então podemos ter a certeza, meus queridos irmãos, que nós estamos a usar o perfume de Cristo. A palavra fragrância que Paulo usa neste texto de 2 Coríntios é uma palavra rara, euodia. Euodia só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Só 3 vezes. Aqui e depois em 2 passagens que eu quero ver com os meus irmãos muito rapidamente. Vocês deixam um dedinho aqui em 2 Epístola de Coríntios e vamos à Epístola aos Efésios, ao capítulo 5 da Epístola aos Efésios e ao versículo 2.
Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 2. E reparem que o apóstolo Paulo começa este capítulo 5 dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. Imitadores de Deus. E no versículo 2 ele vai dizer: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. É exatamente a mesma expressão de 2 de Coríntios. Ou seja, o apóstolo Paulo está a dizer: o aroma suave de que eu falo na Epístola aos Coríntios é a postura que Jesus Cristo adotou, a vivência que Jesus Cristo adotou, a maneira como Jesus Cristo tratou aqueles que estavam à sua volta. Esse é o aroma suave. A segunda vez que Paulo, ou a terceira, se quisermos, que Paulo utiliza esta mesma expressão é na Epístola aos Filipenses. Epístola aos Filipenses, capítulo 4, o versículo 18. Paulo está preso em Roma, na sua última prisão. E nesse capítulo 4 da Epístola aos Filipenses, o versículo 18, ele diz: eu recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, Paulo estava necessitado em Roma. E a igreja de Filipos soube que o apóstolo estava a passar privações e enviou-lhes Epafrodito. Mas Epafrodito não chegou de mãos vazias. Epafrodito chegou com tudo aquilo que podia suprir o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo vai dizer: isso que o Epafrodito me trouxe é como se fosse o vosso perfume. Eu conheço o vosso perfume. Imaginemos que o apóstolo Paulo estava aqui no meu lugar. Ele era pastor da igreja de Queluz. E agora ele escrevia de um outro lugar e dizia assim à igreja de Queluz: eu conheço o vosso perfume. Qual seria o perfume da igreja de Queluz? Qual é o perfume que a igreja de Queluz quer dar? Qual é o perfume que cada um de nós deve exalar? Porque o apóstolo Paulo vai utilizar esta imagem para dizer em seguida aquilo que muitas vezes nós compreendemos mal. Reparem que no versículo 15 ele vai dizer: nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Isto é o desejo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai dizer uma coisa muito simples: se Jesus Cristo triunfa de nós para Deus temos um perfume. É o perfume de Cristo. É o pensamento, a atitude, a vontade, a diligência de Jesus Cristo. Esse é o nosso perfume. Mas em seguida, logo em seguir, ele vai ter uma expressão que nós às vezes não compreendemos bem. Porque ele vai dizer assim: tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. E é aqui que a interpretação desta passagem normalmente tropeça. Porque Paulo utiliza aqui uma expressão osmer. Osmer é a expressão aroma. Euodia é a expressão fragrância, cheiro. Osmer é aroma. E euodia é sempre utilizado num sentido positivo. Positivo. Paulo está a dizer: um cristão cheira a Cristo. Simples. É positivo. Um cristão cheira a Cristo. Mas agora o que é que ele quer dizer com isto? Tanto nos que se perdem, como nos que se salvam. É que a palavra osmer, quando ela está acompanhada da palavra euodia, no Antigo Testamento, na tradução grega do Antigo Testamento, nunca tem uma noção negativa. Deixa-me repetir outra vez. A palavra osmer, aroma, e fragrância, quando elas estão as duas juntas, na tradução grega do Antigo Testamento, nunca tem um significado negativo. Significa sempre aquilo que o ofertante oferece a Deus com o sentimento de ser aceito por Deus. Logo, como é que nós interpretamos naqueles que se salvam e naqueles que se perdem? É muito simples.
É a experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um perdido. Tinha perseguido a igreja. E deste perdido que perseguiu a igreja, quando o perfume de Cristo o alcançou, fez dele um salvo. E não apenas fez dele um salvo, como imaginem os meus queridos irmãos, fez dele o apóstolo dos gentios. O homem que tinha descido mais baixo de todos. Naqueles que se perdem, o cheiro de Cristo foi um cheiro para a vida. E naqueles que se salvam? Naqueles que se salvam é a mesma coisa. O meu cheiro de cristão é um cheiro para a vida. Eu sento-me ao pé de um irmão meu que tem a mesma relação com Cristo e nós cheiramos ao mesmo. E gostamos daquilo que cheiramos. Paulo não está a falar aqui de um perfume que leva alguém à morte. Mas ele está a dizer aquilo que ele já disse no início. Para cheirar desta maneira, é preciso morrer primeiro. Para cheirar desta maneira, é preciso chegar ao estojo pessoal com que eu estou habituado e limpá-lo da minha vida e adotar apenas aquele frasco de perfume. Há perfumes que permanecem mais tempo na pele do que aquilo que é normal. Sabem que um perfume dura pouco. Mas, minhas senhoras, tomem atenção. Eu não sei se vocês conhecem. Passa a publicidade. Se vocês quiserem, compram. Se não quiserem, não compram. O Baccarat Rouge 540 Extrait de Parfum dura 12 horas na pele. Ele é feito de uma mistura de âmbar, madeira e um toque de jasmim. Retenham isto. Um outro clássico que vocês conhecem, se calhar, é o Chanel Coco, Mademoiselle Eau de Parfum, que também demora na pele horas e horas e horas. É uma mistura de bergamota, de jasmim e de patchouli. E, já agora, como não há duas sem três, se quiserem também podem experimentar o Lancôme La Vie est Belle. Tem uma mistura de baunilha, cá está, praliné e pera. E dizem os especialistas que o perfume não desaparece ao longo do dia. Depois vocês têm uma lista, para os homens também há. Têm uma lista, procurem. Há perfumes que não desaparecem durante o dia, o que é ótimo. Mas o apóstolo Paulo esta manhã diz-nos uma coisa muito simples. Há um perfume que na sociedade atual é mais do que exigível. É uma necessidade. É o perfume de Cristo. É o perfume de uma vida transformada. É o perfume que deixa naqueles que convivem conosco uma surpresa agradável. Que deixa naqueles que convivem conosco uma intencionalidade. Eu gostaria de voltar a contactar com esta pessoa. Que naqueles que convivem conosco mostra que existe uma diferença. E o apóstolo Paulo não hesita em dizê-lo. Somos um cheiro de vida. Somos o cheiro de Cristo. Porque quando Jesus Cristo triunfa sobre nós, Ele conduz-nos à vitória. E essa vitória é a vitória de um Jesus Cristo ressuscitado. De um Jesus Cristo Salvador. De um Jesus Cristo que é o Senhor da glória e cujo cheiro impregna a existência daqueles que convivem com Ele. A nossa vida é uma vida perfumada. E o apóstolo Paulo está a dizer que a nossa vida perfumada seja esse cheiro por Cristo. Em Cristo e para Cristo. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, obrigado por aquilo que a Tua palavra nos traz. E obrigado porque Tu tens a confiança de que neste mundo, nesta sociedade, nós somos o bom perfume do Teu conhecimento. Somos o bom perfume de Cristo. Ajuda-nos e inspira-nos para que nós possamos entregar-nos sem reservas a Ti e que Tu triunfes sobre cada um de nós, para nos conduzires em triunfo, não apenas nesta vida, mas um dia diante de todo o universo. E que, através dessa nossa entrega a Ti, então sobressaia
aquele que é o teu perfume, que possa impregnar a nossa existência e a vida de todos aqueles que convivem connosco. Te agradecemos estas bênçãos confiados nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.